Bom dia, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero dar 11 motivos para você crer que nós não temos um plano de governo para a saúde, não temos um plano de governo adequado para combater o Covid-19. Primeiro motivo. Na reunião de 22 de abril, aquela famosa reunião onde Bolsonaro falou um monte de palavrão, cobrou dos ministros para defender as posições dele. O ministro do Meio Ambiente disse para passar uma boiada de desregulamentação enquanto a imprensa está concentrada no Covid-19. Paulo Guedes falou para privatizar o Banco do Brasil. Nós não tivemos nenhuma abordagem sistemática sobre como esse governo vai tratar ou pretende elaborar estratégia de combate ao Covid-19. O que a gente só viu foi interesses particulares, interferência na PF, como desregulamentar leis, mas nada sobre o Covid-19. A gente viu um time do ministro da Saúde, o Tais, que já não está mais lá, se apresentando e dizendo o que ele pretendia fazer no seu ministério. Mas uma reunião sistemática não teve, estratégia sistemática não teve. Para que serve uma reunião de Conselho de Ministros? Nós temos vários ministérios, várias pastas, vários interesses diferentes. Reuniões de Conselhos de Ministros servem para unificar a ação governamental e a gente não viu nada da matéria da saúde. Segundo motivo para você crer que nós não temos um plano de governo. No momento em que estamos na pior crise de saúde global, na maior pandemia já enfrentada pela humanidade, o Brasil está há 19 dias sem um ministro da saúde titular. No momento que eu gravo esse vídeo, o Brasil está há 19 dias sem um ministro da saúde titular. A gente está na maior crise de saúde global e o Brasil se contenta em ter um ministro interino. Até porque os dois últimos ministros da saúde, seguiam as diretrizes da ciência, seguiam as diretrizes da OMS, obviamente desagradaram o presidente e eles sim tinham um plano de governo para a saúde, para o combate ao Covid-19. O que temos agora é um poste que só faz o que o presidente Bolsonaro quer que ele faça. O presidente Bolsonaro, obviamente, nunca entrou na universidade e quer dar diretrizes sobre como devemos tratar essa pandemia global. Diretrizes estas que são contrárias às diretrizes da ciência e às condutas dos maiores países que tiveram maior sucesso no combate à pandemia. Terceiro motivo porque não temos um plano de governo. O Brasil não segue as diretrizes da Organização Internacional ligada exclusivamente à saúde, que é a Organização Mundial de Saúde. O Brasil também, esse governo, não segue as diretrizes da ciência, né? Já vimos logo no início do governo o negacionismo do presidente em relação à pauta do aquecimento global, à pauta ambiental, e o nível de desmatamento na Amazônia só faz crescer, o que atrapalha inclusive e vai atrapalhar a finalização daqueles acordos que o Mercosul fez com a União Europeia e fez com a EFTA, né? Aqueles outros países que não pertencem à União Europeia. A Europa é fissurada em desenvolvimento sustentável, em proteção do meio ambiente. A própria fala do ministro da Saúde nessa reunião do dia 22 vai pegar muito mal lá na Europa. Então o Brasil não segue as diretrizes da OMS porque não segue as diretrizes da ciência. Quarto motivo. O governo federal, ele aposta as suas fichas em um medicamento que não tem comprovação científica, que é a cloroquina. Não tem comprovação científica que é eficaz no combate ao Covid-19. Tanto é que a OMS já sugeriu aos países que suspendessem os testes com essa modificação. A própria França, que era um dos países mais entusiastas da cloroquina, também suspendeu essa medicação, porque além de não ter comprovação científica sobre a sua eficácia no combate ao Covid-19, ela proporciona sérios efeitos colaterais. Então, o governo insiste em uma coisa que a OMS, grandes países e a ciência diz que é equivocado.
Quinto motivo, o presidente da República, ele que deve ser um exemplo para a nação, ele não usa as máscaras em público, né? Máscaras de proteção em público. E quando as usa de forma totalmente equivocada. Né? Nós sabemos que a Covid-19 ela tem uma potencialidade de transmissão pelo ar. E a máscara, na impossibilidade de você estar em isolamento, se você está na rua, a máscara é uma forma de proteger o outro, de ter empatia pelo outro, para você que está com Covid-19 não contaminar o outro, ou você não ser contaminado e passar para as outras pessoas, mas o presidente não está nem aí para isso. Sexto, o presidente da República, ele incentiva grandes aglomerações sociais e muitas vezes participa dessas aglomerações sociais. Sétimo, o Brasil é um dos países que menos promove testes para identificar a Covid-19 proporcionalmente ao tamanho da sua população. Nós sabemos que uma das grandes técnicas para combater o Covid-19 é promover isolamento social, quarentena, e a outra é promover uma quantidade absurda desses testes para conseguir identificar quem são os doentes e isolar esses doentes. Mas o Brasil não faz isso. Oitavo, o presidente da República, quando perguntado sobre o alto número de mortos em resultantes da Covid-19, ele sempre dá respostas que, do ponto de vista da humanidade, são bastante precárias e desrespeitosas com os familiares dos mortos. Ele diz, e daí? Ele diz, a morte chega para todos. Ele diz, o que é que eu posso fazer? E no dia em que o Brasil atingiu 10 mil mortos, considerando inclusive a subnotificação, o presidente anunciou que ia fazer um churrasco, né? Então ele, do ponto de vista da humanidade, ele é um ser humano asqueroso, ele é um ser humano que não tem nenhuma empatia pelo outro. 9. O Brasil não participa do Fundo Econômico Científico de países que estão financiando pesquisas para a busca de vacinas ao Covid-19. Existe uma série de países europeus que estão trabalhando muito forte e estão sendo financiados por uma série de atores para descobrir o mais rápido possível a cura dessa vacina. O Brasil não participa desse fundo e existem dois problemas aqui. Em primeiro lugar, o Brasil está desrespeitando o disposto no artigo 4º, inciso 9 da sua Constituição, que diz que um dos princípios que vai reger o Brasil nas relações internacionais é a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Os povos estão se unindo, esquecendo um pouco as suas diferenças, para criar um fundo que financie cientistas para descobrir a vacina da Covid-19, e o Brasil não tem nada, não está nem aí para isso. Então o Brasil não está cooperando para o progresso da humanidade, o que diz respeito a um dispositivo constitucional relativo às suas relações internacionais. Um segundo problema, que é um problema de ordem prática, é que o Brasil, quando essa vacina for descoberta, se essa vacina for descoberta, mas quando essa vacina for descoberta, o Brasil vai adquirir essa vacina com um valor muito mais caro, porque se o Brasil não participou desse fundo, é claro que aqueles que contribuíram para o fundo vão adquirir essa vacina, toda vacina vai ter custo, num valor muito mais barato. Se o Brasil não participa, vai ser vendido muito mais caro essa vacina para o Brasil. 10º fator. E aqui relativo aos estados. Os estados estão flexibilizando o isolamento social e a quarentena em um momento em que a curva de contaminação ainda está ascendente. A maioria dos países começaram a flexibilizar, os países de sucesso, começaram a flexibilizar a quarentena, o isolamento social, permitir a volta da atividade econômica quando a curva ou já estava no platô, já estava estabilizada, ou estava descendente. O Brasil já está flexibilizando quando a curva ainda está ascendente, o que é bastante precário. E o 11º fator é que começam a surgir uma enorme quantidade de escândalos relativos à corrupção oriundas do combate ao Covid-19. Superfaturamento de produtos, superfaturamento de serviços
e também contratação, que é o caso do Rio de Janeiro, principalmente de empresas de índole duvidosa, que inclusive já foram condenadas ou respondem processo na justiça por corrupção, por má atuação em procedimentos licitatórios. Todos esses 11 fatores, na minha opinião, aprofundam e promove a constatação de que o Brasil não tem um plano de governo coerente de combate ao Covid-19, e isso é muito preocupante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau.